Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República defende maior rigor na gestão e aplicação das finanças públicas. Filipe Nyusi diz que alguns casos de corrupção resultam do desvio da aplicação dos fundos públicos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, falava esta segunda-feira durante a abertura da 16ª reunião das instituições africanas supremas de controlo, numa altura em que a sociedade exige o esclarecimento de casos de corrupção. O chefe de Estado diz que o país está a encarar a questão com seriedade e alguns casos resultam da má aplicação de fundos. As organizações a todos os níveis necessitam de ter mecanismos que lhes permitam determinar e produzir planos de aplicação dos recursos necessários, sejam eles humanos, financeiros, patrimoniais ou materiais, para o cumprimento da sua missão e responsabilidades. Este exercício exige, a posterior, uma avaliação criteriosa, de modo a concluir se os gastos realizados justificam fielmente os planos elaborados. Isto porque em muitos casos, alguns até, mas digo mesmo muitos, de corrupção que temos estado à frente a ver, nem são furtos ou roubos, mas são exatamente má aplicação de recursos. Diz-se que é para fazer isto, depois fazem outra coisa que não foi previsto antes. O evento, que decorre sob o lema "As instituições supremas de controle como uma voz para influenciar os governos", Nyusi deixou ficar alguns desafios aos presentes. Existe mesmo uma influência ou necessidade de influenciar o governo? Pelo que referi antes, as instituições jurisdicional de controle através do visto prévio e da fiscalização sucessiva garantem a conformidade dos atos administrativos e das contas públicas por lei. Este deve ser o ponto de partida para se discutir se há uma verdadeira influência sobre o governo ou apenas uma ação visando garantir a boa gestão financeira pelo governo. Até que ponto o visto e a fiscalização as contas são susceptíveis de influenciar o governo na definição dos programas de governação ou de políticas no estabelecimento de prioridades ou na captação e afetação de recursos. Com duração de 5 dias, a 16ª sessão do Comitê Diretivo da Organização das Instituições Supremas de Controle dos Países Africanos, da expressão inglesa incluindo Moçambique e Angola, que arrancou esta segunda-feira, junta mais de 120 delegados de 26 países. A África do Sul vai esta quarta-feira a eleições. Tida como uma das economias mais robustas do continente, a África do Sul cumpre hoje o primeiro dos 2 dias de reflexão para as eleições gerais a realizarem-se nesta quarta-feira, como dissemos, onde pouco mais de 27,7 milhões de eleitores são chamados às urnas. Após cerca de 4 meses de campanha eleitoral, os sul-africanos deverão votar nesta quarta-feira nos 400 membros da Assembleia Nacional, o Parlamento que, por sua vez, elege o Presidente da República. Nestes termos, o cabeça de lista do partido mais votado é eleito Presidente. Por convenção, as eleições da Assembleia Nacional e as legislaturas provinciais são realizadas simultaneamente. Apesar de ser largamente contestado, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, ANC, aparece a liderar as sondagens. O partido, liderado por Cyril Ramaphosa, apresenta-se com 52% das intenções de votos, seguidos da Aliança Democrática de Mose Maimane, com cerca de 30% da intenção de votos. Os combatentes pela liberdade econômica de Julius Malema aparecem a crescer nas sondagens para 12% das intenções de voto para as presidenciais. Os restantes partidos dividem-se os 6% que sobram. No geral, o ANC poderá vencer com uma margem mínima, considerando que está a ser penalizado pelo fato do partido estar envolto a escândalos de corrupção, gerir um país com altas taxas de desemprego e de pobreza, para além de uma criminalidade alta, onde a violência contra o gênero afigura-se como um grande desafio.
São esperados nas 300 mil urnas espalhadas por todo o país, pouco mais de 26 milhões e 700 mil eleitores sul-africanos. A Comissão Eleitoral Independente da África do Sul fala ainda de 22.924 postos de votação e 60 milhões de boletins de voto. No total, 48 partidos políticos concorrem para a eleição presidencial e 78 para as eleições provinciais, sendo que para amainar os possíveis ânimos decorrentes do processo, foi preparado um contingente de 51.306 agentes da polícia que estarão espalhados pelos postos de votação e principais vias sul-africanas. Enquanto os eleitores no geral refletem para votar na próxima quarta-feira, o grupo de eleitores especiais, compostos por 770 mil personalidades, já estão a votar nesta segunda e terça-feira. Os sul-africanos no estrangeiro já votaram, tendo exercido o seu poder de voto no dia 27 de abril último, sendo que, de acordo com a autoridade eleitoral local, estavam inscritos 29 mil eleitores elegíveis. As sondagens dão vantagem ao ANC, entretanto emitem o sinal de que a oposição pode ganhar terreno. Após cerca de 4 meses de campanha eleitoral, os sul-africanos deverão votar nesta quarta-feira nos 400 membros da Assembleia. Foi notória a repetição de matérias agora que dá conta das sondagens que dão vantagem ao ANC, entretanto emitem o sinal de que a oposição pode ganhar terreno. Após meses de campanha eleitoral, os sul-africanos vão às urnas pela sexta vez desde a queda do regime de segregação racial. Dados da Comissão Eleitoral Sul-Africana dão conta de mais de 26 milhões de eleitores inscritos em todo o país, embora existam cerca de 15 milhões de eleitores que não se recensearam. Os pleitos eleitorais vão determinar a nova composição da Assembleia Nacional e as Assembleias Provinciais, responsáveis pela eleição do novo presidente. 48 partidos políticos concorrem para os 400 assentos no Parlamento. Nas ruas, os sul-africanos querem ver mudanças. Which change you want to see after these elections? I would like to see a reduction in crime. That's, I think, the biggest thing for South Africa is crime. So. Maybe we can get a new people on the government. That will be the nice change because the crime is very high. But we need water, we need houses, sanitation. Those are very, very important things. E é por quererem mudanças que os eleitores garantem afluir em massa aos postos de votação. I'm going to vote because our vote counts. Everybody go and vote. Your voice will be heard. If you don't vote, you can't see any difference. Na noite eleitoral, todas as atenções estarão viradas para este lugar. É o Centro de Processamento de Dados da Comissão Eleitoral, onde após o encerramento das urnas começarão a ser divulgados os resultados. Vários órgãos de comunicação social estão posicionados para a cobertura. Os partidos estiveram durante cerca de 4 meses em campanha eleitoral e quando faltam cerca de 48 horas para o dia de votação, as sondagens indicam que o Congresso Nacional Africano, que está a governar a África do Sul desde 1994, é que é o favorito. Entretanto, as mesmas sondagens dizem que a percentagem com a qual o ANC ganhou em 2014 poderá reduzir em relação à percentagem com a qual pode ganhar este ano. Já a Aliança Democrática e o EFF de Julius Malema tendem a ganhar espaço e podem aumentar o número de representantes no Parlamento. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, STV. E o ANC convidou grande parte dos partidos libertadores do continente africano para fazerem parte deste processo. A Frelimo e o MPLA já estão na África do Sul. Em 2014, o ANC venceu as eleições com mais de 60% de votos, mas desta vez pode não alcançar esta fasquia e perder alguns assentos parlamentares para a oposição. Na África do Sul estão representantes dos partidos libertadores africanos, convidados para a observação eleitoral pelo partido de Nelson Mandela.
Nhelete Mondlane representa o partido Frelimo e defende que é a altura dos libertadores trabalharem com a juventude para recuperar a credibilidade. A tendência global internacional política é de haver uma mudança na forma como a massa juvenil faz a sua votação. As tendências são óbvias. Na África do Sul estamos a assistir a oposição a ganhar terreno, os jovens a abrirem as mentes e a tomarem decisões sobre a informação que têm. Isso é positivo, porque nenhuma sociedade vai ser justa, forte, se não há diferenças políticas que sabem se encontrar, sabem discutir as diferenças e que têm um projeto único. Já o angolano MPLA é pelo combate à corrupção, que, na sua visão, foi o principal problema que levou os partidos libertadores ao descrédito. Também cometeram erros, e alguns erros de gestão. Eu não vou dizer que os erros são do partido enquanto partido, mas dirigentes dos partidos que assumiram funções no Estado cometeram alguns erros. E, portanto, os partidos também estão a pagar por isso. Nós temos que ter consciência que o entusiasmo de 94, quando a África do Sul fez as suas primeiras eleições, ou quando Moçambique também fez, ou o entusiasmo de Angola de 92, claro que não é o mesmo, já passaram muitos anos, há uma evolução também da mentalidade das pessoas. As urnas vão abrir às 7 horas desta quarta-feira. E a esta altura o Jornal da Noite recebe o analista político Hilário Chacat para lançarmos um rápido olhar em volta das eleições na África do Sul. Hilário, muito boa noite. Considerando que nas eleições municipais de 2016 o ANC perdeu cidades muito importantes como Pretória e Port Elizabeth para a oposição, que prognóstico é que é possível avançar para estas eleições gerais? Permita-me saudar os telespectadores em primeiro lugar, e assim Jorzilte, muito obrigado pelo convite. Eu penso que são eleições muito atípicas e que o ANC vive momentos, digamos, extremamente difíceis, tendo em conta os últimos eventos na África do Sul. Estamos a falar de uma ANC que está extremamente debilitada. As acusações que o antigo presidente, o Jacob Zuma, portanto, pesam sobre ele. Estamos a falar de cerca de 700 e tal acusações. Digamos que ele bateu recorde em termos de cometer escândalos, e isso foi, de certa forma, desgastando aquilo que é a imagem do partido. Isso desgasta também a imagem de Cyril Ramaphosa, até porque era vice-presidente na altura. Sem sombra de dúvidas, existe uma percepção de que o que está em jogo aqui não é apenas o indivíduo como tal, mas é uma máquina partidária que não pode, em muito pouco tempo, alterar o xadrez. Então, não há sombra de dúvida que o Cyril Ramaphosa é conotado, na verdade, apesar de ter é visto como um indivíduo com um cadastro muito limpo, um empresário respeitado na África do Sul, mas apesar de tudo isso, existe uma percepção de que ele é de um partido chamado ANC. Existe também, é verdade que é preciso olhar para o ANC com um grande simbolismo político e histórico dentro da África do Sul, como um partido, portanto, que lutou contra o regime do apartheid, mas mesmo assim é preciso perceber que há uma juventude que não se revê muito nesta questão histórica, neste simbolismo todo, que querem ver os seus problemas do dia a dia resolvidos. E esses problemas do dia a dia, portanto, o ANC não tem conseguido resolver. Associando tudo isto a esses escândalos, aos grandes índices de corrupção, ao fato da África do Sul ser um dos estados com maior fosso entre o pobre e o rico, isso tudo, de certa forma, desgasta o partido, o ANC. Chacat, sondagens mostram que o partido de Julius Malema, antigo membro do ANC, um jovem grande mobilizador, poderá ver a sua representação no Parlamento a melhorar de 6% para 12% nestas eleições. Este crescimento corresponde ou não à ameaça que Malema representava em 2013, quando criou o Partido Combatentes pela Libertação Econômica? É preciso olhar para Julius Malema como um político nato, um jovem, portanto, que tem uma grande capacidade de mobilização. Acima de tudo, estamos a ver um jovem com uma carisma, digamos, não comum. Então, é preciso olhar para a primeira eleição que ele aparece como representante do partido, ou como líder do partido FF, com cerca de 6%. Ele consegue colocar 25 deputados na Assembleia da República, de cerca de 400 deputados. Foi a primeira, portanto, participação eleitoral dele. E agora temos visto, portanto, esta capacidade de mobilizar, e não só o discurso dele,
que é visto como um discurso da esquerda, um discurso muito radical, de expropriar a terra, ou seja, recuperar a terra da mão dos brancos, devolver para os negros. O discurso dele de tentar mostrar que o problema da África do Sul é porque existe uma concentração da riqueza num grupinho, portanto, dos brancos. De certa forma, existem alguns indivíduos que conseguem vamos lá, espelhar-se nesse discurso. Portanto, eu acho que faz sentido Julius Malema, tendo em conta o seu discurso muito radical, existem radicais, tendo em conta que a maioria dos sul-africanos são negros e ele tenta mostrar que luta em nome dos negros. A maioria dos jovens aliás, a maioria dos sul-africanos são jovens, cerca de 59%, portanto, dos sul-africanos são jovens, com uma idade compreendida entre 16 aos 30 anos. Então, esses jovens todos querem ver os seus problemas resolvidos e Julius Malema é aquele que aparece como a voz do povo. É verdade que há muita crítica porque o seu discurso é extremamente radical. Há um receio por parte, pelo menos, de uma ala equilibrada, de que Julius Malema pode levar a África do Sul para uma situação que não é do Zimbábue. Olhando, um último ponto, olhando para o figurino eleitoral da África do Sul, em que a máquina partidária é que suporta a figura do candidato ou do presidente, até que ponto é que este sistema fornece alguma segurança, alguma credibilidade neste processo? Eu penso que é por esta situação que o partido, neste caso no poder, está numa situação de desvantagem, na medida em que o partido ANC, devido a esse desgaste que foi acontecendo nos últimos tempos, devido aos resultados que nós vimos das autarquias, que os eleitores penalizaram em grande medida o partido do ANC, foi construindo-se uma percepção de que é um partido que abandonou aquilo que era, portanto, a agenda, que era defender o interesse das massas. Então, eu penso que isso, de certa forma, desgasta o partido. Mas um ponto muito importante que eu queria mencionar é que nós temos cerca de 16 milhões de cidadãos que decidiram, portanto, não recensear na África do Sul. Estes 16 milhões de eleitores que não vão votar, não vão fazer por uma questão de terem criado uma situação, vamos lá, desacreditar nos políticos. Essa situação penaliza, de certa maneira, aos pequenos partidos. Porque esses 16 milhões, se tivessem recenseado, iriam votar contra o partido no poder. Iriam penalizar o partido, votando, neste caso, aos partidos da oposição. Então, há um cenário aqui, sem sombra de dúvida, olhando para as sondagens, que o ANC desce de cerca de 62% para 52%. Então, é uma eleição extremamente difícil, que isso demonstra que os tempos que se avizinham, se o ANC não mudar da estratégia, poderá ser penalizado. Hilário Chacato, muito obrigado pela sua passagem aqui pelo jornal. Vamos olhar para outras notícias. Pelo menos 41 pessoas morreram e outras 3 contraíram ferimentos graves em um acidente aéreo ocorrido ontem em Moscou. Entre os mortos, vítimas do acidente, estão 2 crianças e um cidadão norte-americano. O acidente ocorreu no fim da tarde de domingo, após uma aterragem de emergência de um avião comercial no aeroporto internacional de Sheremetyevo, o maior da Rússia. O aparelho Sukhoi Superjet 100, operado pela Aeroflot, transportava 73 passageiros e 5 tripulantes de Moscovo para Murmansk. Segundo previsões, o voo tinha 2 horas e a partida prevista para 17h50, hora local, e descolou com apenas 7 minutos de atraso. Um problema ainda por esclarecer viria a interromper o voo. A rota efetuada mostra o avião a circular sobre o aeroporto e uma primeira tentativa de aterragem que terá falhado devido às condições climatéricas adversas, adianta a TASS. À segunda tentativa, o Sukhoi Superjet 100 conseguiu pousar, mas o trem de aterragem partiu-se e incendiou os motores. Vídeos registrados alegadamente no interior do avião, difundidos pelo jornal digital russo Life, mostram as chamas no interior e deixam perceber os momentos de tensão e medo vividos no interior do aparelho. Além das vítimas mortais já confirmadas, pelo menos 5 pessoas tiveram de receber assistência no hospital, adianta a agência de notícia russa TASS. A outra agência local, a RIA Novosti, adianta que pelo menos 3 dos feridos ficaram em estado grave. O incidente levou ao encerramento temporário do tráfego aéreo no aeroporto de Sheremetyevo, obrigando a desviar alguns voos e a atrasar a aterragem de outros. Foi o caso do voo oriundo da China, onde seguia Stanislav.
Uma investigação ao acidente foi aberta pelas autoridades russas, sob liderança de Evgeny Dietrich, o ministro dos Transportes da Federação Russa, adiantou o porta-voz do Departamento Moscovita da Comissão de Investigação Russa. Yelena Markovskaya precisou ainda que os 37 sobreviventes da tragédia incluem 33 passageiros e 4 tripulantes. Pelo menos uma das pessoas assistidas no hospital terá sofrido um infarte. A lista de vítimas estava ainda a ser verificada quando foi anunciada a decisão de indemnizar as famílias das vítimas mortais com quase 14 mil euros e com cerca de 7 mil euros para os feridos. Em quase um ano e meio, o mundo já registrou mais de 25 acidentes aéreos. Quadro negro para os transportes aéreos decorrentes do número de acidentes nos últimos anos. Em 1 ano e 5 meses já ocorreram no mundo pelo menos 25 acidentes aéreos que ceifaram mais de 1000 vidas a vítimas de várias nacionalidades. Nas últimas 48 horas, 2 acidentes ocorreram, sendo o último envolvendo um avião que matou 41 pessoas numa aterragem de emergência em Moscovo. Dos acidentes fatais de 2018, o destaque para o voo Saratov Airlines 703, que caiu na Rússia a 11 de fevereiro, matando 71 passageiros, incluindo tripulantes. Na Argélia, a 22 de fevereiro, 257 militares morreram na sequência da queda de Ilyushin 2/76. A 18 de maio, Cuba esteve de luto com a queda do voo cubana de Aviación 972, que matou mais de 100 pessoas. Já a 29 de outubro, um Boeing 737 MAX 8 da Lion Air caiu no mar Java, matando 189 passageiros. Até hoje, as causas são desconhecidas. Os acidentes ocorrem numa altura em que está em debate a qualidade técnica e de segurança dos aviões da Boeing, uma vez que, em 5 meses, pelo menos um aparelho do modelo Boeing 737 MAX 8 despenhou-se. Um avião da Ethiopian Airlines despenhou-se após 6 minutos de levantamento em Addis Abeba, matando todas as 157 pessoas a bordo, incluindo um moçambicano, isso a 10 de março. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Estamos de volta ao jornal. Alunos afetados pelo ciclone Kenneth passarão a ter aulas aos fins de semana para não comprometer o ano letivo. A informação foi avançada hoje pelo vice-ministro da Educação no lançamento do programa Semana de Ação Global de Educação para Todos. Com a passagem do ciclone Kenneth pelas províncias de Cabo Delgado e Nampula, 70 escolas foram atingidas, tendo resultado em 221 salas de aulas total e parcialmente destruídas, afetando mais de 22 mil alunos. Para não comprometer o programa do ano letivo 2019, os alunos daquelas 2 províncias passarão a ter um calendário especial. Nós tivemos de fazer um calendário especial para atender esses últimos, por causa dos meninos que perderam as aulas durante mais de 10 dias. Teremos de fazer um calendário especial, uma assistência especial, um apoio especial aos professores para ver se conseguem recuperar através de aulas de recuperação, aulas aos sábados e fazer testes em um momento especial para ver se conseguimos ganhar tempo. Além da situação das zonas afetadas pelo ciclone Kenneth, o vice-ministro da Educação revelou que os índices de analfabetismo do último censo da população não satisfazem o executivo. Assim, Armindo Ngunga diz que os professores serão formados para também saberem lidar com a alfabetização de adultos. Desta maneira, nós pensamos que, ao invés de continuarmos a contratar apenas os alfabetizadores voluntários, teremos educadores profissionais, que são os nossos professores, que também vão trabalhar nessa área. O programa da Semana de Ação Global da Educação decorre sob o lema tornando uma realidade o direito a uma educação justa, inclusiva, de qualidade, acessível e pública. A falta de água potável, provocada pelas inundações decorrentes do ciclone Kenneth, está a colocar em risco a vida da população de Memba e Nampula, onde há receio de eclosão de cólera. A parte da população afetada pelo ciclone tropical Kenneth na província de Nampula está a consumir água imprópria. A situação é considerada grave no distrito de Memba,
concretamente no régulo de Mepata, onde os rios Muendaze e Muecubur transbordaram e inundaram casas e poços de água. Nos princípios bebíamos água dos poços. Então, quando a situação paranceu toda a área até este régulo Mepata, já ficamos comparados sem ver água boa. Por isso aqui estamos a ter uma risca excessiva sobre a diarreia que nós não tínhamos, mas agora estamos para esperar essa situação de diarreia cá. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já está a apoiar as famílias com kits de abrigo e alimentos básicos, mas ainda não resolveu o problema de água em Muendaze, onde o ciclone afetou cerca de 5.000 pessoas. Neste momento aquilo que vamos fazer é imediatamente verificar nossos estoques que existem sobre certeza e ver também junto ao setor de abastecimento de água como é que estamos preparados para responder a esta situação e como é que podemos intervir. Sobretudo vamos também usar aquelas medidas que já estão a ser tomadas tanto na província de Cabo Delgado, colocar equipas no terreno, fazer limpeza dos poços, verificar também as condições, portanto, de saneamento para ver como é que imediatamente minimizamos esta situação. Memba e Herati são os dois distritos de Nampula mais fustigados pelos efeitos do ciclone Kennedy, que provocou inundações e afetou cerca de 30.000 pessoas, parte das quais perdeu suas casas e vive ao relento. Em Pemba, a população está a recolher areia acumulada nas ruas e valas de drenagem durante a passagem do ciclone Kennedy para utilizar na reconstrução das suas casas. À primeira vista, parece um trabalho voluntário de limpeza das ruas e valas de drenagem, mas na realidade trata-se de uma das primeiras etapas de reconstrução pós-Kennedy na cidade de Pemba. Homens, mulheres e crianças disputam as ruas com os automobilistas e arriscam as suas vidas para recolher a areia que vão precisar para voltar a construir as suas casas. Estou a levar um terreno, é porque essa água entrou nas nossas casas. Então é para tentar levantar. Esta areia é para ir fazer aterro nas nossas casas que ficaram inundadas com a água da chuva. Entretanto, além de utilizar para a reconstrução das casas, algumas pessoas estão a recolher em grandes quantidades para vender e sustentar as suas famílias que também estão a sofrer os efeitos do Kennedy. Nós tiramos aí na valeta, né? Para tentar vender, assim. Um molho deste quanto que pode custar? Depende. Tenho 2 molhos. Sim, outro molho, o primeiro molho eu estou a vender por 1.200, outro 400. A recolha de areia nas ruas e valas de drenagem é um processo cíclico na cidade de Pemba. Sempre que a chuva arrasta solos dos quintais, as pessoas são obrigadas a transportar de novo para as suas casas. Mais de 400.000 pessoas vão ser vacinadas contra o sarampo, rubéola e poliomielite em 6 distritos da província de Manica afetados pelo ciclone Idai. O setor de saúde receia a inclusão de vários tipos de doenças nas zonas devastadas pelo ciclone Idai em Manica. Por isso, arrancou esta segunda-feira a campanha de vacinação que tem em vista a prevenção de epidemias suscetíveis de propagar-se em locais de aglomeração populacional. Vamos fazer vacinação para as crianças contra sarampo, rubéola e pólio. Também vamos fazer desparasitação, vamos dar vitamina A. Para as mulheres, vamos fazer planeamento familiar. Para as adolescentes, vamos dar sal ferroso. Portanto, são essas intervenções que vão acontecer aqui. Se nós somarmos todas essas intervenções de mulheres, crianças e adolescentes, vamos ter perto de 400.000 pessoas envolvidas. Com certeza que a maior parte das pessoas que vão ser envolvidas são as crianças. Por outro lado, o diretor provincial de saúde, que falava na abertura da referida campanha, disse que o setor continua em alerta máxima, desencadeando ações visando evitar a eclosão da cólera. Estamos preocupados sim para a cólera, estamos a trabalhar. O trabalho que temos feito fundamentalmente se prende com distribuição de cloro nas comunidades, nas unidades sanitárias, educação sanitária, e que é o mais importante. Mas eu tenho estado sempre a dizer que nós, nestes dias que tivemos desde o ciclone Idai que aconteceu, tivemos aumento de casos de número de malária. E já, nós sabemos todos, nós normalmente tínhamos na nossa província perto de 6 a 7 mil casos por semana. Agora já estamos perto de 12 mil casos por semana.
A campanha de vacinação irá abranger os distritos de Sussundenga, Gondola, Mussurize, Makati, Vanduzi e cidade de Chimoio, seriamente fustigados pela depressão tropical Idai, que a 14 de março, o último, matou 92 pessoas e desalojou cerca de 5.000 famílias ao nível de Manica. Vendedores ambulantes na cidade da Machixe, em Inhambane, estão agastados com a edilidade devido à decisão tomada para a sua retirada das ruas daquela autarquia. Entretanto, o edil de Machixe defende que a medida visa devolver a boa imagem da urbe e garantiu haver espaço para todos a nível dos mercados criados. São centenas de comerciantes ambulantes que aglomeraram-se aqui de frente do partido Frelimo com vista à busca de soluções sobre a retirada coerciva pelo município das principais ruas aqui a nível da cidade da Machixe, ao reivindicarem um espaço que tenha condições mais dignas para poder exercer as suas atividades comerciais. É preciso que o município tenha consciência que está a brincar com a vida das pessoas. Há pessoas aqui que fizeram dívidas para investir no mercado. É preciso perceber que há pessoas aqui que sustentam famílias. Nem armazém não tem para eu carregar e deixar lá. Nem água de beber não tem. A polícia deu 2 tiros. Que tal se esses 2 tiros tivessem perdido, apanhar alguém? Qual seria a reação deles? Aqui é presidente do município por causa dessa população que está mandando embora. E nós pagamos taxas 250 meticais mensalmente. Mas eles, quando querem nos mandar embora, vêm nos mandar embora de qualquer maneira. Estão a ir nos a mostrar na lixeira da Machixe. Apesar das reivindicações dos comerciantes, há vozes que congratulam a decisão do município. A minha ideia, eles deveriam se acostumar com essa nova vida que estão para ter. Isto porque para termos uma cidade limpa e haver o desenvolvimento na nossa cidade, temos que ter a expansão dos mercados. Os que se encontram no mercado, junto às ruas onde os outros foram retirados, mostram-se felizes, contudo, pedem a intervenção do município para a reposição da ordem no interior do mesmo. Nós só queremos os espaços dos corredores enquanto estão limpos. Entretanto, o edil da Machixe disse que a medida visa devolver a imagem da cidade e garantiu haver espaço para todos a nível dos mercados. Esse que está a dizer que não tem espaço, não tem sombra, é esse que não quer sair da rua, porque nós estamos a criar condições e há muita sombra. Temos mercado a partir da Sogero, Mademo, Eduardo Mongliano, mercados grandes com espaço. Não se justifica que eles digam que não tem espaço. Os manifestantes não terminaram apenas sua reivindicação na sede do partido Frelimo, mas sim deslocaram-se e novamente amotinaram-se de frente das instalações do Conselho Municipal, aguardando por uma resposta do Executivo. Enquanto isso, os que foram atribuídos os espaços não tinham mais tempo a perder e já erguiam suas futuras barracas. A empresa provedora de serviços de televisão, internet e telefone, TV Cabo, garante mais uma vez trazer novidades de inovação tecnológica para a 6ª edição da feira Mostec. Para a TV Cabo, Mostec é o espaço adequado para ganhar visibilidade. Desde a primeira edição, que a TV Cabo, marca pioneira na distribuição de dados e conteúdos por cabo no continente africano, participa da maior feira de tecnologias do país. E a 6ª edição não será a exceção. A TV Cabo já participa na Mostec desde a primeira edição. E a avaliação só poderia deixar de ser positiva. Um evento setorial como é o da Mostec é uma oportunidade exponenciada de partilhar informação e de partilhar experiências de negócios da TIC. E claro, isso é uma base que contribui para repensar ideias, repensar conceitos e, nomeadamente, gerar ideias novas. Das participações anteriores, grandes experiências ficam, porque a Mostec garante maior visibilidade à empresa TV Cabo. Mais do que participar, a garantia de novidades na exposição. A Mostec é a feira de referência das TIC no país e, como é óbvio, a TV Cabo não poderia deixar de estar presente, não só para comunicar
a marca, mas como também comunicar o trabalho que tem desenvolvido e de alguma forma também contribuir para o desenvolvimento do setor. O nosso foco vai para a qualidade, para a proximidade e para a confiança. A TV Cabo é o único operador triple play do mercado que entrega os seus serviços em fibra óptica até casa do cliente, para além de sermos um operador integrado de comunicações para o setor corporate. E como é óbvio, teremos novidades para 2019. A TV Cabo descreve a Feira de Tecnologias Mostec como uma plataforma otimizada para ganhar visibilidade e publicar marcas de tecnologias. A Mostec, como já referido, é o evento das tecnologias de informação e é claramente um lugar otimizado para comunicar marcas de tecnologias de informação, para além de ser uma área única em que conseguimos reunir as várias partes interessadas do setor. A TV Cabo iniciou a construção da sua rede em Moçambique em 1996, sendo neste momento detentora de uma moderna infraestrutura de rede. A empresa é provedora de serviços integrados de televisão, internet e telefone. Mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 30 graus de máxima e 19 de mínima, 29 graus de máxima no Xai-Xai e 20 de mínima. Inhambane, 28 graus de máxima e 21 de mínima. No centro do país, Tete, 31 de máxima e 21 de mínima. Chimoio, 25 graus de máxima e 15 de mínima. Beira, teremos uma máxima de 28 graus e uma mínima de 21, 29 graus de máxima para Quilimane e 20 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 14, 31 graus de máxima para Pemba e 23 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 21 de mínima. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. Agora um olhar ao desporto. A União Desportiva de Songo lidera o Moçambola 2019 com 6 pontos em 2 jogos nas primeiras 2 jornadas do campeonato. Os outros destaques da segunda jornada vão para as vitórias dos ferroviários de Maputo e da Beira após derrotas na jornada inaugural. Segunda jornada de Moçambola produziu 16 golos, menos 4 que os marcados na primeira. Lau King, da União Desportiva de Songo, é o melhor marcador, com o mesmo número de golos de Jafete, do Incomates Navan, ambos com 3 tiros certeiros. Aliás, a campeã nacional, além de ter o melhor marcador, tornou-se líder isolado da prova ao somar a segunda vitória consecutiva desta feita, com a vítima a ser o Ferroviário de Nampula, que perdeu em Songo por 3-1. Se de um lado temos um líder isolado, do outro assistimos a estreia auspiciosa do Bahia de Pemba, que na deslocação a Nampula baqueou diante do Desportivo de Nacala por 2 sem resposta, fazendo companhia ao Teste de Pungue na cauda da tabela classificativa sem nenhum ponto. Bom grado tiveram os adeptos dos Ferroviários de Maputo e da Beira, que depois das derrotas sofridas na primeira jornada, vingaram-se e nesta segunda jornada venceram, respectivamente, ao Ferroviário de Nacala e ao Teste África de Chimoio, pelo mesmo resultado de 2-0. Assim, a segunda jornada teve os seguintes resultados: Desportivo de Maputo 0, Incomates 0, Costa do Sol 1, Machaquene 0, Desportivo de Nacala 2, Bahia de Pemba 0, ENH de Vilanculo 1, Liga Desportiva de Maputo 1, Clube de Chibute venceu o Teste de Pungue por 2-1, Ferroviário da Beira venceu o Teste África por 2-0 e igualmente Ferroviário de Maputo venceu o Ferroviário de Nacala por 2-0 e a União Desportiva de Songo venceu o Ferroviário de Nampula por 3-1. Com estes resultados, a classificação está assim ordenada. A União Desportiva de Songo lidera com 6 pontos, seguida pelo trio Desportivo de Nacala, Incomates Navan e Liga Desportiva de Maputo, com 4 pontos cada. Do 5º ao 10º, temos o Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, Clube de Chibute, Ferroviário da Beira e de Nacala, e o Teste África, que somam 3 pontos, estando acima da zona de despromoção a ENH de Vilanculo, com 2 pontos. Abaixo da linha de água estão o Desportivo de Maputo, Machaquene e Ferroviário de Nampula, com 1 ponto, e o Bahia de Pemba e o Teste de Pungue sem nenhum ponto. A terceira jornada de Moçambola 2019 começa a ser disputada esta terça-feira, com a Liga Desportiva de Maputo a defrontar o Costa do Sol.
E em jogo de abertura, tanto da terceira jornada, a Liga Desportiva de Maputo, como acompanhamos na matéria anterior, e Costa do Sol defrontam-se naquela que é a partida de destaque. Os treinadores dos dois conjuntos querem vencer o jogo. Duas equipas com fortes objetivos no Moçambola 2019. A Liga Desportiva de Maputo, depois de um excelente início de campeonato em que derrotou o Ferver de Maputo, no final de semana foi a Vilanculo e arrancou um empate a 1-1, resultado que coloca a equipa na quarta posição com 4 pontos. Depois de uma longa viagem a Inhambane, Nilton Teroso diz que o tempo de descanso não foi suficiente, mas a equipa está moralizada para receber o Costa do Sol. Uma liga confiante, consoante aquilo que tem sido o nosso trabalho até agora, mas uma liga também consciente que será um jogo muito difícil de novo, como tem sido os últimos dois que fizemos. Mas os canarinhos, que tiveram também uma boa entrada na prova, ao derrotar o Machacane no passado sábado, também vão entrar para o jogo desta terça-feira, com o único objetivo de sair com os 3 pontos. E vai ser um jogo com certeza também forte, esperando que o relvado permita ser um jogo mais de qualidade, do que temos que estar prontos para tudo, e é dar uma resposta como demos hoje, sem dúvida, contra uma equipa boa, uma equipa muito bem orientada, uma equipa que trabalha bem. Para este jogo de grande interesse, o público é chamado a apoiar as duas equipas, que prometem espetáculo dentro das 4 linhas. Possam encher as bancadas e que possam presenciar um jogo de qualidade, com duas equipas que gostam de jogar, com duas equipas com bons jogadores. Espero que seja também aquilo que é dentro do respeito do Moçambola e que espero que possa promover também a qualidade que existe neste país. O jogo Liga Desportiva de Maputo e Costa do Sol terá lugar no campo de Hanhani, na Matola, esta terça-feira, e terá transmissão em direto na STV Notícias a partir das 15 horas. A basquetebolista moçambicana Leia Dong sagrou-se ontem campeã na Espanha após o SPAT Sit Lift Girona de vencer o Perfumaria Avenida por 73-65 no segundo jogo do play-off da final. Chegou, viu e venceu. Bastaram apenas 4 meses após assinar o contrato com o Sport Sift Lift Girona para Leia Dong mostrar toda a sua qualidade e contribuir significativamente para que o Sport Sift Girona conquistasse seu segundo título na Liga Dia. A moçambicana foi influente esta temporada na sua equipa, que quebrou a hegemonia da Perfumaria Avenida, que conquistou as últimas 3 edições da Liga Feminina Espanhola de Basquetebol. Este é o segundo título da Leia Dong na Espanha, depois de em 2016 ter ajudado o Alcácer Extremadura a vencer o campeonato da segunda divisão. Para além da Espanha, a melhor basquetebolista moçambicana da atualidade representou na Europa o Segle da Hungria, equipa com a qual chegou a disputar a Euroleague. Dong rumou à Europa depois de 2 épocas brilhantes no 1º de agosto de Angola, equipa com a qual conquistou 2 taças de clubes campeões africanos em 2015 e 2017. Atualmente, Leia Dong é representada pela Regenercon Sports, agência de jogadores com penetração dos mercados europeus e dos Estados Unidos da América. Está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. As notícias voltam dentro de instantes no canal de informação. Boa noite.